Quais eram suas expectativas pro filme? Altas, bem altas. Até que eram bastante altas. Minhas expectativas eram relativamente altas. Cara, é Guardiões da Galáxia, então a expectativa era alta, não tem o que falar. Eu gostava de acompanhar as notícias conforme iam saindo. Eu sempre fico muito hypado quando sai trailer de qualquer filme. Apesar de ter gostado muito do primeiro filme, os trailers não tinham me animado tanto, então minhas expectativas não estavam tão altas. Eu tentei não ver nada, eu tentei ficar o máximo possível distante de trailer. Porém, por se tratar do 2, eu já tinha a expectativa que eu carregava do filme 1, que eu gostei bastante. Gostou do filme? Eu gostei bastante do filme. Gostei muito do filme. É bem legal. Pra caralho. Muito. Bastante mesmo. Gostei pra caramba. Gosto muito desse conceito de fazer um filme bem colorido, com uma ideia meio retrô. O que achou dos Guardiões novos? Desde o primeiro eu gostei da Nebula, porque eu tenho uma quedinha por personagens de pele colorida. Eu já gostava dela desde o primeiro filme. Desde o começo eu queria ver mais dela. Ela integra sem integrar os Guardiões. Ela vira meio um Deadpool, assim, meio um anti-herói. Não sei dizer direito o que ela é. Ela é meio peculiar, assim, porque no começo a gente não gosta dela, porque a gente já não vem gostando dela do outro filme, mas aí depois dá pra perceber que ela é daquele jeito porque ela se fudeu muito. Nesse filme eles conseguiram trabalhar bem ela pra dar aquela profundidade pro personagem, contar a história trágica dela, apesar de não expor muito. Ela tem um arco de redenção dela e desavença com a Gamora, então, pô, é legal pra caraca isso. Mas ver mais presença nela me deixa muito feliz. Ela fica aceitável. Talvez eu consiga gostar dela no próximo filme. A Nebula é uma personagem que eu acho meio fraca. Eu não gosto dela e eu não sei dizer realmente o porquê. Eu acho que essa coisa de personagem raiva e ira não cai muito bem pra mim. Eu gostei bastante da Mantis, gostei bastante da roupa dela, o design em si. A Mantis, ela tem um papel muito parecido ali com o que o Drax tinha no primeiro filme. Ela é bem leve nesse filme, ela não tem muita presença. Gostei muito da Mantis, acho que a inocência dela é muito carismática. Ela é muito louquinha, sem noção, mas eu gostei dela. É um personagem muito legal, que foi super adaptado. Aquela pessoa de fora que não entende direito o que as pessoas normais, digamos assim, falam e tal. Ela faz a dupla com o Drax, que é a melhor dupla do filme. São pessoas muito alheias ao universo do Peter Quill. Todos os exemplos, todas as analogias feitas pelo Peter são coisas que a gente entenderia, mas que os personagens do universo expandido nunca compreendem. O Yondo, ele já tinha tido sua primeira aparição no primeiro Guardiões, então ele já era um personagem que a gente tinha um conhecimento. No primeiro filme já dá pra dar aquela sacada que ele tem um algo a mais ali. Então eu fiquei mais querendo saber quem era o Yondo, que tipo de personagem ele ia ser. Passei a gostar mais dele nesse filme, porque eu acho muito legal, ó, a setinha dele. E eu achei que ele ficou da hora de Moicano. Mas ele realmente entrar, fazer parte do time, foi o que elevou o personagem a um nível muito foda. Eu gostei que ele continua sendo um personagem que tem aquela babaquice, mas conseguiram dar uma história pra ele. O Yondo, no primeiro filme, ele é um vilão, e aí nesse ele se redime. E o Yondo, eu adoro uma boa história de redenção. Ele sente como se o Quill fosse um filho pra ele. Pra mim, o Yondo é o Bing Bong desse filme. É uma personagem que tem uma certa carisma, ele é realmente importante, mas a gente só sabe da importância dele no final. Ele não vira um heróizinho, não é o cara bonzinho, mas você vê que realmente ele tem um sentimento. E eu achei bem foda, principalmente o final dele. O que achou dos Guardiões antigos nesse filme? Dos personagens antigos tem um certo desenvolvimento deles. Eles passam a se tornar aquela família que eles dizem ser. Tem um arco novo pro Peter com a Gamora, e é legal isso. A Gamora tem pouco espaço de desenvolvimento no filme. Ela serve mais como uma ponte pros arcos de histórias do Peter e da Nebula mesmo. O Groot é o carisma infinito, ele tá participando ali de N situações. A Baby Groot não tem muito o que falar, né? Ele ficou uma gracinha. Eu fiquei meio apreensivo de usarem muito ele, abusarem a fofura dele, assim, só pra vender mais brinquedo ou coisa do tipo. É muito lindo, pequenininho, dá vontade de apertar ele, assim. Eu acabei gostando porque usaram ele só em momentos-chave ali. Ele é excelente no começo do filme, a abertura do filme é épica por causa dele. Extremamente carismático, ele fala I am Groot, mas ele não tem como fazer uma grande participação por boa parte do filme, por ele estar pequenininho, ele ser extremamente vulnerável. Mas falta o Groot de verdade. E aí você tem o Rocket, que é aquele bad boyzinho. Começa dando muita raiva por causa daquele jeito dele. Ele é um personagem que eu gosto muito, essa ideia de ter uma armadura de sarcasmo, de ironia, de raiva, pra esconder o buraco que tem dentro
do coração dele, eu acho muito interessante. Mas quando você para pensar que ele tinha acabado de perder o único amigo dele de longa data, que era o Groot, As máscaras vão caindo e você vai descobrindo quem realmente são os personagens. quando você começa a entender melhor por que ele é daquele jeito, O Rocket tem todo um arco de desenvolvimento junto com o Yondo, que coloca o Rocket um nível acima também. Eu gostei dessa mudança que teve no Drax, porque ele não... O humor dele, assim, não é o mesmo do primeiro filme. O Drax, ele tá extremamente engraçado nesse filme. Eu gosto muito do senso de comédia dele, esse fato de ser alheio ao universo e tá aprendendo a conviver e entender. Nesse filme ele já sabe mais coisas, mas ainda assim é legal ver ele se adaptando ao que tá acontecendo. o Drax rouba a cena sempre que ele aparece, ele é muito, muito bom. O Dave Bautista foi a surpresa foda do filme, e ele faz dupla com a Mantis ali. Realmente foi incrível o que os dois fizeram. A maior parte das cenas dele são cômicas pra caramba, mas em especial quando a Mantis coloca a mão nele e sente aquela tristeza, eu achei fantástica essa cena. Peter em si não teve, tipo, grandes mudanças, assim. Ele continua tendo aquele jeito meio Han Solo do primeiro filme, mas quando a cena exige um pouco mais de emoção, o Chris Pratt entrega. O Peter Quill fica muito, mas muito OP. Isso poderia ter estragado muito se não tivesse rolado aquele probleminha no final lá que ele perde os poderes. Tão bem como o Rocket, também tem uma casca até certo ponto. Você percebe que não é só mais um personagem engraçaralho, estilo Tony Stark. É uma pessoa que tem vários problemas, passou por muita coisa e tenta esconder isso atrás de várias piadas. Todos os personagens da Guardiões da Galáxia são uns bandos de ferrados, cheios de problemas, e eventualmente você precisa de um amigo, ou no caso uma família, pra se desenvolver. E qual que é o seu personagem preferido? Meu personagem preferido. O meu preferido? Essa é uma boa pergunta. É o Rocket, exatamente por aquele motivo dele ter aquela personalidade que se esconde atrás do bad boy que ele é, dele ter esse esquema de querer ser aceito pela família, dele ter esse amor que ele esconde. Não sei quem que é o meu personagem favorito. O Yondo, pra mim, ele rouba a cena, rouba o filme. É um personagem incrível e eu gostei pra caralho do Yondo. Então o Yondo acho que foi o personagem mais legal do filme novo. Eu acho que eu não tenho um personagem favorito, assim. Tem personagens que eu gostei. O Groot, né? O Baby Groot, ele é muito fofinho. Como no primeiro filme ele foi o preferido, também nesse ele continua roubando a cena. Eu gostei do Yondo também, dessa evolução que teve, assim, mas eu acho que eu não tenho um personagem favorito. Eu gostei de vários. É o Peter Quill. É o Peter. Vamos deixar assim. Escolher um personagem favorito é muito difícil. Tem que falar qual comida favorita. Fudeu. O que você achou do Ego? Eu gosto da maneira como eles fazem, de construir um personagem de uma maneira e depois, pá, plot twist, não era o que você pensava. Sempre desconfiei dele. Tipo, eu não sei porque eu sempre tive uma... Desde que ele apareceu no trailer, eu tive uma pontinha, assim, de desconfiança. Cara, eu achei o Ego sensacional. Eu achei ele um bom personagem, um bom vilão. É o Kurt Russell, tá ligado? E sem um tapa-olho, então é fantástico isso. E ele ainda é um bom ator, ele entrega bem, ele faz bem o personagem. O James Gunn ele é muito bom em pegar personagens que nos quadrinhos têm uma origem bizarra e não tem muita profundidade e dar aquela história um pouco mais trabalhada pro personagem. Acaba mexendo, na verdade, com os sentimentos, né? Foi muito legal a gente ter visto o Ego como planeta por uma cena ali, tipo, você vê que tipo, é um planetão com uma cara foda. Eu acho que o nome dele é bem conectado à história e às razões e significados dele, né? Porque ego implica em um egocentrismo, querer transformar o universo todo em você. É um pensamento tanto quanto egoísta. Um vilão diferente do que a gente tá acostumado a ver. Um motivo diferente pra ele realmente ser um vilão. Pontos fracos do filme? Não tem nenhum ponto fraco. Eu realmente gostei muito do filme. O que eu acho mais triste nesse filme é que ele começa com aquela primeira treta, interação entre os personagens, e a gente quer muito. Pô, o primeiro filme foi a formação da equipe dos Guardiões da Galáxia. Eu queria ver mais disso, mas o filme acaba dividindo em pequenos times os Guardiões. E eu acho que isso acaba enfraquecendo um pouco o filme por não deixar os Guardiões atuarem tanto juntos como eu queria ver. Pelo fato do Guardiões da Galáxia ter bastante cores, em alguns momentos, assim, do 3D, assim, que prejudicou, que aí deu uma rajada de luz, assim, muito forte, e eu fiquei meio... No começo do filme eu tava achando tudo muito exaustivo. Eram muitas piadas desnecessárias seguidas. Piada uma atrás da outra, na qual eles tentavam construir uma cena, e essa cena ia pra um ápice emocional e pá, piadinha. E aí beleza, aí já seguia com outro ápice emocional e pá, piadinha. Não tinha um segundo de descanso entre uma piada e outra. Não tava mais aguentando, não tinha terminado de processar o humor da última piada, eles já tinham jogado uma. Usaram um pouco demais de piada no começo do filme, mas eu acho que isso foi muito bom para o desenvolver emocional do filme, porque começa muito engraçado e termina triste. No final, quando você tá prestes a chorar, porque o final é extremamente triste, você tá esperando uma piadinha, que nunca veio. Então acho que eles
tentaram compensar de até certo ponto no começo do filme. Se emocionou no filme? Não, eu não choro em filmes. Quase nada. Olha, eu não chorei, mas que doeu demais. Esse coraçãozinho ficou... Acho que a maior diferença dos filmes dos Guardiões com o resto dos filmes da Marvel, ou até mesmo outros filmes de heróis de outras empresas, é que ele perde um tempo maior dando uma profundidade pro personagem. Como sempre, óbvio que eu me emocionei. E sim, eu chorei no filme. Porque é muito profundo. Eu chorei, sim. Foi quando a Gamora e a Nebula tiveram aquele momento de irmãs. Aí eu fiquei emocionadinha. O finalzinho me pegou, mas é porque eu remeti muito à cena final do Divertidamente, que foi um filme que eu chorei que nem uma criança. Mais pra cena final lá do Yondu com o Peter no espaço. Comecei a me emocionar nessa parte. Aí tem toda a cena do funeral do Yondu, a emoção aumentou. Eu tive um fio de esperança até a última cena. Quando, porra, eles tacaram fogo no Yondu, aí fudeu, né, cara? Não tem volta e ele morreu mesmo e... Os olhos foram se enchendo e aí a hora que chega a frota dos Ravagers. Aí eu, tipo, dei aquela piscada assim, escorreu uma de cada lado assim e eu só senti aquela emoção bem lá no fundo e foi o suficiente. Quando chegou todas as naves e começou a tirarem pra tudo quanto é canto, aí foi os feelings. O funeral do Yondu realmente foi algo muito... foi emocionante. No final formou a flechinha dele, aí foi mais feelings. Aí você fica, o que eles estão fazendo com a minha vida? Eu gosto muito dos filmes da Marvel, mas nenhum deles me fez emocionar de verdade, igual o Guardiões faz. O que é muito estranho, porque em teoria ele é o filme menos humano da Marvel, mas ele acaba sendo o mais humano por causa de todos esses sentimentos e tudo que você sente pelos personagens. Uma nota de 0 a 10. 7.9. 7.9 é a nota da hora pra Guardiões da Galáxia. Das Galáxias, não. 7.9 é a nota certa pra Guardiões da Galáxia. Minha nota seria tipo um 9,67. 9,25. Só pra não ficar tão assim, eu vou dar um 9,5. Nota pra esse filme é 9. Ele é um dos únicos filmes da Marvel que, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto dele, mais eu vejo a profundidade dele. 9,3,14. Nossa. 9,pi. Ficou até o final de todas as cenas pós-crédito? Claro, tem que ficar pra todas as cenas, assim, ó. Por mais que a maioria delas não agrega nada, assim... Fiquei até o final, eu gostei de todas as cenas, apesar de eu ter criado uma expectativa errada, porque eu achei que as cenas iam ir construindo até um ápice em que a última cena ia ser o gancho fodástico, mas na verdade a cena do Adam, tipo, foi meio que o gancho e foi bem antes. Sim, como eu dei a dica, eu cumpri. Eu segurei o meu xixi e fiquei lá até o final assistindo tudinho. Fiquei até o final e como todo filme da Marvel, eu sempre julgo as pessoas que saem antes.